Hoje nós vamos meditar sobre um tema muito importante para o momento quaresmal, sobre o jejum. Mas vamos meditar o jejum que agrada a Deus. Qual é o jejum que agrada a Deus? Conforme está em Mateus 6,17, porém tu, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto. Neste primeiro mistério gozoso, nós contemplamos a anunciação do anjo Gabriel à Virgem Maria. Convido você a abrir sua palavra em Mateus 6,16. Mateus 6,16. Quando jejuardes, não tomeis um ar triste como os hipócritas, que mostram um semblante abatido para manifestar aos homens que jejuam. Em verdade vos digo, já receberam a sua recompensa. Para nós, o jejum ele não deve buscar uma ostentação. O jejum é para purificar o coração. O jejum é para purificar o interior. Quando a palavra diz ungir a cabeça, significa alegrar-se interiormente em Deus. Lavar o rosto significa limpar o coração, na verdade, com o qual veremos a Deus. É preciso então tirar do nosso coração tudo que é hipocrisia, duplicidade. Jejuamos para purificar o coração. E neste período de quaresma, quão importante é a prática do jejum. E aí no seu diário, você acompanha Mateus 9,15. Jesus respondeu: podem os amigos do esposo estar tristes, enquanto o esposo está com eles? Dias virão em que lhes será tirado o esposo, e então eles jejuarão. Nossa Senhora vai à casa de Isabel. Quando Isabel ouve a voz da Virgem Maria, ela fica cheia do Espírito Santo. O que é o jejum? O jejum não é somente deixar de comer algo. Mas por que nós deixamos de comer algo? Para que nós possamos, em oração, num gesto espiritual, pedir ao Senhor que nos purifique, que nos renove, para que, como Maria, nós possamos visitar os corações, possamos levar realmente o Evangelho para quem ainda não encontrou Jesus. Abra sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo de 2 a 3. Atos 13, versículo de 2 a 3. Enquanto celebravam o culto do Senhor, depois de terem jejuado, disse-lhes o Espírito Santo: separai-me Barnabé e Saulo para a obra que os tenho destinado. Então, jejuando e orando, impuseram-lhes as mãos e os despediram. Amado irmão e amada irmã, veja como é bonito aqui. A igreja que jejua. Depois de terem jejuado, disse-lhes o Espírito Santo. Olha que bonito. O jejum, ele prepara você para ouvir a voz de Deus. O jejum, ele prepara você para ouvir o Espírito Santo. Então, quando nós estivermos em momentos decisivos na nossa vida, quando a gente precisa ouvir a voz do Espírito Santo, nós precisamos nos esvaziar. O jejum, ele então purifica o coração. O jejum, ele então esvazia o nosso coração. Então, olha o que a igreja fazia. Para ouvir o Espírito Santo, eles jejuavam. Então, jejuando e orando, impuseram-lhes as mãos. A nossa missão, então, precisa ser regada. Antes e depois, ela precisa ter o jejum. Aprendamos isso com a igreja primitiva. O jejum como forma de oração. Quantas decisões você precisa tomar? Decisões importantes. O jejum vai te preparar para ouvir a voz de Deus. E aí no seu diário, nós lemos Mateus 4,2. Jejuou 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Na apresentação, nós temos que aprender de Maria e de José. Eles foram obedientes à voz de Deus, à palavra de Deus. O propósito do jejum está aí. Tirar do nosso coração toda a soberba, todo orgulho e nos dar a verdadeira contrição que faz a gente reconhecer: somos pecadores, precisamos de Deus. O jejum deve justamente nos dar a atitude de Maria, que deu sim, a atitude de José, que fez como Deus lhe tinha ordenado. Mateus 17, 21. Mateus 17, 21. Jesus diz para nós: quanto a esta espécie de demônio, só se pode expulsar a força de oração e de jejum.
Carta aos Efésios vai dizer que, Efésios capítulo 6, a nossa luta é contra os demônios. A nossa luta é contra principados e potestades que agem nos ares. Muita luta que existe na sua vida, você tem que entender que é uma luta espiritual. Eu não estou dizendo que toda luta tem demônio envolvido. Não estou dizendo isso. Mas muitas das nossas lutas, a gente luta contra espíritos maus. Muita luta dentro da sua casa é espiritual. Nem toda luta na sua casa é espiritual. Tem coisa que se resolveria com bons médicos, com boas maneiras, de uma forma bem tranquila. Mas tem luta na sua casa que é espiritual. Tem luta com seus filhos, tem luta no seu casamento, tem luta que é espiritual. E Jesus está dando o segredo para nós. Existem certa espécie de demônio. Existem espécies de demônios que só se pode expulsar. Deus quer que você expulse à força. Veja, o demônio ele só vai à força. Ele não vai porque ele quer. A força, tem que ter a força. A força de quê? A força de jejum e a força de oração. Unir essas duas coisas. Mamãe, para a conversão do seu filho, jejum e oração. Mulher, para a conversão do seu marido, jejum e oração. Foi isso que Nossa Senhora de Fátima falou para 3 crianças. Jejum e oração pode inclusive acabar com as guerras. E aí no seu diário, Atos 14, 23, em cada igreja instituíram anciãos e após orações com jejum, encomendaram-nos ao Senhor, em quem tinham confiado. Jejuar significa também um mergulho espiritual nas águas do Espírito Santo, para que nós possamos renovar a graça do nosso batismo, para que sejamos verdadeiros filhos de Deus, discípulos de Cristo, membros da sua igreja. Jejuar significa ter um propósito espiritual, o desejo de realmente permitir que o Senhor nos renove a partir de dentro. Abra sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 27. 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 27. Paulo vai narrar trabalhos e fadigas, repetidas vigílias, com fome e sede, frequentes jejuns, frio e nudez. Paulo aqui ele narra as dificuldades do seu ministério, as tribulações do seu ministério e algumas coisas que foram necessárias nesse período. E olha que interessante aqui, muito trabalho. A sua vida também está assim, né? Quem de nós não tem trabalhado muito? O dia parece que as horas não... A gente precisa de mais horas. A nossa vida está muito agitada. Trabalhos. Fadigas. Quem aqui também não pode dizer fadigas? Fadigas no corpo, fadigas na mente. Mas olha que bonito aqui. Mesmo com muito trabalho, mesmo com muita fadiga, olha que Paulo fala. Repetidas vigílias. O que você está fazendo aqui é uma vigília. E Paulo ainda fala repetidas vigílias. Quantas vigílias ele passou em oração? Quantas vigílias ele passou com Deus como Jesus? Com fome, com sede, muitas vezes com fome, com sede nas suas viagens. Frequentes jejuns. Então Paulo era um homem de jejum, não jejuava uma vez ou outra não, era de frequente jejum. Que nós possamos colocar isso na nossa vida. Então a nossa vida também é de frequentes trabalhos, fadigas, vigílias, jejuns. Que nós possamos nos exercitar e entender que nesta terra é preciso trabalhar, orar, vigiar. Aí no seu diário, na sua Bíblia, 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 8. Exercita-te na piedade. Se o exercício corporal traz algum pequeno proveito, a piedade, esta sim é útil para tudo, porque tem a promessa da vida presente e da futura. Neste mistério nós temos o propósito, o efeito que o jejum tem que provocar em nós. Como temos falado, não é só deixar de comer alguma coisa, mas o deixar de comer tem que ter este propósito da conversão. Jesus começou o seu ministério dizendo: o reino de Deus está próximo, convertei-vos e
crede no Evangelho. Converter-se significa permitir que os nossos pensamentos sejam renovados, que as nossas palavras sejam diferentes, não firam as pessoas, que as nossas atitudes possam ser o reflexo da presença de Deus e, sem muitas vezes até falar, fazer com que as pessoas encontrem a Jesus Cristo. Peçamos esta grande graça, neste tempo da Quaresma, esta conversão interior, mas que as pessoas vejam em nós a mudança real também no exterior. Abra sua Bíblia em Joel, capítulo 2, versículo 12. Joel, capítulo 2, versículo 12. Por isso agora, ainda, oráculo do Senhor, voltai a mim de todo o vosso coração, com jejuns, lágrimas e gemidos de luto. Veja que a intenção do jejum é que você volte para o Senhor com todo o teu coração. Não adiantaria jejum sem voltar ao Senhor de coração. Então o que seria o jejum sem a conversão que o Padre Alberto estava falando? O que seria o jejum sem voltar ao Senhor de coração? Seria dieta. Seria dieta. Nós não somos convidados a igreja não fala para você fazer dieta como um exercício espiritual, não. O jejum é espiritual desde que ele seja uma ponte, um caminho, para você voltar ao Senhor. Jejum para penitenciar dos nossos pecados, por isso jejum com lágrimas. Lágrimas de arrependimento, minha gente. Lágrimas de arrependimento. Eu tenho sido pecadora, eu preciso fazer penitência pelos meus pecados, pelos pecados da minha família. Como Nossa Senhora falou para as crianças em Fátima, façam penitência pelos pecadores. Então você faz penitência por você e pelos outros, pelos seus pecados e pelos pecados dos outros. Jejuns e lágrimas. E aí na sua Bíblia ou no seu diário, Isaías 58, 5, 6. O jejum que me agrada, porventura consiste em que o homem mortifique-se por um dia, curvar a cabeça como um junco, deitar sobre o saco e a cinza? Sabeis qual é o jejum que eu aprecio, diz o Senhor Deus, é romper as cadeias injustas, desatar as cordas do jugo, mandar embora livres os oprimidos e quebrar toda espécie de jugo. O jejum é esta oportunidade para que nós possamos entender. O centro da vida cristã está na Eucaristia. Neste encontro onde nós recebemos o próprio Jesus Cristo. Não somos nós que assimilamos a Eucaristia, mas nós somos assimilados por Jesus. E se de fato nós comungamos com este desejo, o jejum é para que nós possamos limpar como nós fazemos quando recebemos um convidado. Arrumamos a nossa casa do melhor modo possível. E o jejum é justamente esta atitude, preparar o nosso coração para deixar Jesus reinar. Mas sempre lembrando, rezamos apontando sempre para a Eucaristia, como Nossa Senhora em suas aparições sempre fez. Pedia e pede para ser construída uma igreja onde se celebra a Eucaristia. Vai apresentando para Jesus o que para você é morte. A doença. Aquilo que para você já não tem mais saída. Jesus está dizendo para você agora, neste momento, para você não tem saída. Para os médicos não tem saída. E talvez nós não estamos errados. De fato, para nós não tem saída. Talvez para os médicos já chegou no que tinha que fazer, não tem mais o que fazer. Mas nunca se esqueça que para Deus sempre tem saída. Porque para Ele nada é impossível. Para Deus, nada é impossível. Neste primeiro mistério, quem pode se ajoelhe para rezar este terço? Nós vamos contemplar a dor de Jesus no Horto das Oliveiras. Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 2043. O quarto preceito, guardar a abstinência e jejuar nos dias determinados pela Igreja, assegura os dias de ascese e de penitência que nos preparam para as festas litúrgicas e contribuem para nos fazer adquirir domínio sobre os nossos instintos e a liberdade do coração. Para nós, católicos, a Igreja determinou dias de jejum.
quarta-feira de cinzas, a sexta da paixão, mas também todas as sextas-feiras do ano. É dia de jejum e abstinência para nós. Este jejum e abstinência nos dá a verdadeira liberdade do coração, o domínio dos instintos da carne para submeter a Jesus Cristo, nosso Senhor, para submeter à vontade de Deus. Assim poderemos dizer livremente: seja feita a vossa vontade, Senhor, e não a nossa. Palavra do querido Papa Bento XVI aí no seu diário. Dado que todos estamos entorpecidos pelo pecado e pelas suas consequências, o jejum é-nos oferecido como um meio para restabelecer a amizade com o Senhor. O jejum tem como sua finalidade última ajudar cada um de nós, como escrevia o servo de Deus, Papa João Paulo II, a fazer o dom total de si a Deus. O jejum deve justamente ser esta flagelação espiritual contra tudo aquilo que nos impede de realmente seguir a Jesus Cristo, buscá-lo de todo o coração. Significa justamente flagelar os maus pensamentos, os maus olhares, as más conversas, as más palavras, as más atitudes. Significa flagelar aquela tentação da preguiça que não nos deixa rezar, que não nos deixa ser fiéis aos sacramentos, que não nos deixa dar o testemunho. A flagelação nos ajuda a entender: Jesus sofreu por nós e nós, pela graça do seu sangue que ali jorrou, nós somos curados, mas curados para viver com autoridade a nossa fé. O documento da Igreja Sacrosanto Concílio, no número 110, diz assim: que o jejum pascal seja guardado como sagrado. O jejum da Sexta-feira Santa. Eu queria que você já fosse se preparando para isso. A gente começou fazendo o jejum na quarta-feira de cinzas e agora a gente vai também fazer outro jejum muito especial na Sexta-feira Santa. O documento aqui diz que é um jejum sagrado. Seja ele celebrado em toda parte na Sexta-feira da Paixão e Morte do Senhor. Se oportuno, seja também prolongado no Sábado Santo, para que deste modo se chegue à alegria da ressurreição do Senhor com elevação e abertura de espírito. Vai se preparando para que na Sexta-feira Santa você viva um jejum sagrado. Um jejum mesmo. Um jejum que é em espírito de oração. E aí no seu diário, a palavra de São Pedro Crisólogo. O jejum é a alma da oração e a misericórdia é a vida do jejum. Portanto, quem reza, jejue. Quem jejua, tenha misericórdia. Quem, ao pedir, deseja ser atendido, atenda quem a ele se dirige. Quem quer encontrar aberto em seu benefício o coração de Deus, não feche o seu a quem o suplica. Aqui nesta palavra de São Pedro Crisólogo, nós temos uma chave importantíssima sobre o efeito que o jejum deve produzir em nossa vida. O jejum é a alma da oração e a misericórdia é a vida do jejum. Portanto, a alma da oração, por quê? Porque somos purificados, levados à presença de Deus. E se realmente fomos purificados e levados à presença de Deus, o efeito é esta misericórdia, que vai se manifestar em tudo aquilo que nós fazemos. Se nós jejuamos, nós temos que dar provas justamente da verdade do nosso jejum através das obras. São Basílio Magno diz assim: cuidado em limitar o bem do jejum à mera abstinência de carnes. O verdadeiro jejum é o afastamento do mal. Que isso fique muito claro hoje nos nossos corações. O verdadeiro jejum é o afastamento do mal. Desfazer os laços da maldade. Perdoar ao teu próximo o mal que te fez. Perdoa-lhe suas ofensas contra ti. Não jejuar para contenda e debate. Tu não devoras carne,
mas devoras teu irmão. Olha que forte essa palavra de São Basílio Magno. Às vezes você, no jejum, eu não devoro a carne, mas devoro o irmão. Então que nexo que tem? Qual é o sentido disso? Tu não devoras carne, mas devoras teu irmão. Tu te abstens de vinho, mas te entrega aos ultrajes. Então é a prova de que o verdadeiro jejum é abstinência do mal, é afastamento do mal. Que Deus nos leve a esse verdadeiro jejum, que nesta quaresma nós possamos sair do mal. Que nessa quaresma você possa perdoar quem precisa perdoar. Que nessa quaresma você interrompa esse ciclo de brigas que você está tendo com determinada pessoa. Que nessa quaresma você interrompa o ciclo de intrigas que você está tendo com determinada pessoa. Que nessa quaresma a gente pare de devorar uns aos outros, através de palavras, através de atos. No teu casamento, o Senhor me coloca que muita gente precisa acordar para essa palavra no seu casamento. O marido está devorando a mulher com palavras, com ofensas, a mulher e também briga em ultrajes contra o marido. Que nesta quaresma seja rompido, que haja um jejum verdadeiro nesse sentido. E aí no seu diário, mais uma vez, a palavra de São Basílio Magno. Fazes tu jejum? Então alimenta o faminto. Dá de beber ao sedento, visita o doente, não te esqueças do prisioneiro, tem piedade do torturado, consola os que sofrem e os que choram, sê misericordioso, humilde, bondoso, calmo, paciente, compassivo, perdoador, reverente, verdadeiro e piedoso, para que Deus aceite teu jejum e te conceda abundantemente os frutos do arrependimento. E aqui, neste primeiro mistério, onde nós celebramos a ressurreição de Jesus, primeiro, a vida do cristão é a morte para o pecado e a ressurreição para a nova vida. Quando nós lembramos de Maria Madalena, que primeiro vai triste, primeiro chora, mas quando encontra Jesus, ela se alegra e ela não fica quieta. Ela volta para contar justamente o que havia acontecido. É aquilo que o jejum tem que provocar. O jejum tem que fazer primeiro que você, interiormente, sinta justamente este fluir do Espírito Santo te tornando melhor. Mas depois você tem que levar esta experiência para todas as pessoas. Como disse São Basílio, para o doente, para aquele que está faminto, para aquele que está triste. E aí então você estará dando o testemunho da verdade da sua fé. Porque Jesus Cristo, ele veio por causa de você. Deu a vida dele para que você possa realmente experimentar o amor maravilhoso de Deus que deve fluir através de você. São Clemente de Alexandria, ele disse assim: o jejum agora significa abstinência de todos os males, tanto em ação quanto em palavra e no próprio pensamento. Abstinência, então, jejum das nossas palavras, jejum dos nossos pensamentos, maus pensamentos, jejum das nossas más ações. A palavra de São Tomás de Aquino aí no seu diário. O jejum é praticado para um propósito triplo. Primeiro, para refrear a concupiscência da carne. Segundo, recorremos ao jejum para que a mente possa elevar-se mais livremente à contemplação das coisas celestiais. Terceiro, para satisfazer pelos pecados. Pentecostes, a vinda do Espírito Santo, aconteceu na sala de cima. A sala de cima onde também Jesus celebrou a última ceia. Pentecostes foi a inauguração da igreja para o mundo. Pentecostes fez com que aqueles homens e aquelas mulheres, entre as quais estava a doce Virgem Maria, ficassem cheios desta presença de Deus e com coragem anunciassem o Evangelho. Isso é ser cristão. O cristão é aquele que abre o seu coração para deixar o Espírito Santo agir. E o jejum, portanto, é justamente este momento em que nós permitimos que Deus nos purifique daquilo que nos
prende, nos segura, seja o medo, seja o falso respeito humano e seja aquilo que é mais forte, o próprio pecado. Porque quando o Espírito Santo realmente vem, ele nos renova. E quem está em Cristo é uma nova criatura. Passou o que era velho, eis que tudo se fez novo. São Francisco de Sales: alguém apegado ao jejum se considerará devoto porque não come, mesmo que seu coração esteja cheio de amargura. E enquanto por amor à sobriedade não deixará uma gota de vinho, ou mesmo água, tocar sua língua, não terá escrúpulo em recebê-la no sangue de teu próximo através de fofocas e calúnias. A palavra de São Tomás de Aquino aí no seu diário. Propriamente falando, o jejum consiste em abster-se de comida, mas falando metaforicamente denota abstinência de qualquer coisa prejudicial. E tal é especialmente o pecado. Depois destes dias que você está rezando o Santo Rosário, é muito importante a gente guardar esta palavra aqui de São Tomás: abstinência de qualquer coisa prejudicial. E eu diria, como padre e como aquele que tem que falar em nome de Jesus, completando a palavra do Frei Gilson. Se você viveu, e eu creio que viveu, a experiência destes dias, amanhã você vai ter um encontro real com Jesus Cristo na Eucaristia. É aquilo que Nossa Senhora falou nas bodas de Caná: você quer milagres? Você quer consolo? Você quer respostas? Nossa Senhora apontou dizendo: façam tudo o que Ele vos disser. E o que é que Ele pede no domingo principalmente? Fazei isto em minha memória. Isto é, participe da Eucaristia, participe da Santa Missa, porque você estará justamente coroando Nossa Senhora e ela estará sorrindo para você. Propósito do dia você vai marcar num caderno, num papel, no seu celular ou até no coração. Qual é o jejum que você está precisando fazer? O jejum da fofoca, o jejum da língua, o jejum dos pensamentos. Coloca no papel. Eu estou precisando fazer. Diante de tudo que a gente ouviu, qual é o jejum que eu mais estou precisando fazer? Não é só o jejum de comida. É o jejum de tantas coisas que a gente viu neste rosário. Ajoelhe-se agora para receber a bênção de Jesus. Graças e louvores sejam dados a todo momento. Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores sejam dados a todo momento. Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores sejam dados a todo momento. Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Meu Deus, eu creio, Adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão por aqueles que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão por aqueles que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Levante seus objetos para serem abençoados. Abençoa, Jesus, cada objeto apresentado. Abençoa a água e todos os objetos. Carteira de trabalho, chaves, escapulários, terços, imagens, velas, peças de roupa, remédios. Que tudo agora seja abençoado, santificado e exorcizado em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amém. Quero convidar você agora a colocar seus doentes. Nós vamos rezar pelos doentes, todo dia, rezando pelos doentes. Com Nossa Senhora de Guadalupe. Convido você agora a apresentar fotos. E se você tem alguma enfermidade, coloque agora a mão na sua enfermidade com muita fé. Com muita fé. E nós vamos suplicar a Virgem de Guadalupe. Você vai colocar a mão na sua enfermidade, nós vamos suplicar com fé a Virgem de Guadalupe.
Imaculada Mãe, Imaculada Mãe, Santa Maria de Guadalupe, Santa Maria de Guadalupe, saúde dos doentes, saúde dos doentes, nas tuas mãos de enfermeira celestial, nas tuas mãos de enfermeira que celestial, curaram João Bernardino que curaram João e Bernardino nos trouxeram rio de luz, e nos trouxeram rio de luz, de vida e de saúde. de vida e de saúde. Coloco a minha fé, Coloca a minha a fé, minha esperança a minha esperança e todos os meus e sofrimentos. todos os meus sofrimentos. Pense agora naquele sofrimento que tem atormentado você, na sua saúde. Aquele sofrimento que tem atormentado a sua família, na saúde. Nossa Senhora de Guadalupe agora visita cada sofrimento. Coloco todos os meus sofrimentos Coloco todos os meus sofrimentos para que os possa unir à paixão do teu Filho Jesus Cristo, para que os possa unir à paixão do teu Filho Jesus Cristo como meio de salvação como meio de salvação para mim e para os meus irmãos. para mim e para os meus irmãos. A partir deste momento, A partir deste momento, aceito tudo aceito tudo que o Sagrado Coração do seu Filho me enviar. o que o Sagrado Coração do seu Filho me enviar. Quero completar na minha vida E quero completar na minha o que vida falta a sua paixão redentora. o que falta a sua paixão Confio que redentora. me dará força Confio que me dará força tudo que eu precisar e tudo que eu precisar para encontrar minha saúde espiritual para encontrar minha saúde espiritual e também minha saúde física. e também minha saúde Se for para a física. glória de Deus Se for para a glória de e o Deus verdadeiro bem de minha alma. e o verdadeiro bem de minha alma. Amém. Amém. Nossa Senhora de Guadalupe, Rogai por nós. Nossa Senhora de Guadalupe, Rogai por nós. Nossa Senhora de Guadalupe. Rogai por nós. É uma alegria imensa ter você aqui. Antes de eu bater um papo aqui com o Padre Alberto Gambarini, que é uma alegria tê-lo aqui conosco. Gente, eu não tinha visto, pode colocar aí já o nosso QR Code para a construção da obra da Virgem de Guadalupe, doe@virgemdeguadalupe.com, tá aí a chave Pix, doe@virgemdeguadalupe.com. Você já pode fazer a sua oferta. Eu tenho dito para vocês, se cada um aqui doasse apenas um realzinho só, fazia tanta diferença. Se você doasse 50 centavos, fazia muita diferença. O que você puder, faça um Pix agora, se você pode, doe@virgemdeguadalupe.com. Faz aquela oferta de agradecimento por essa semana. Hoje nosso coração está rejubilante, alegre, feliz, porque uma semana foi concluída. Claro que essa semana é um pouco mais curta, né? De quarta a sábado. Mas faça aquela oferta de agradecimento. Eu te agradeço, Deus. Aqui está um pouquinho do suor do meu trabalho, mas que eu te ofereço em agradecimento por tudo que nós vivemos essa semana. Quero agradecer a todos que doaram essa semana. doe@virgemdeguadalupe.com, tá aí o banco para quem quiser fazer uma transferência. Dá uma olhadinha se está sendo certinho aí a obra de Nossa Senhora de Guadalupe, o beneficiário. O QR Code que aparece, lembrando que é pelo aplicativo do seu banco, tá certo? Gente, se eu não me engano, nós estávamos ontem com 3% e agora nós estamos 5,27% da nossa meta. 5,27% da nossa meta. Tá indo bem demais, minha gente. Vocês estão querendo construir isso rápido demais. Obrigado. Deus abençoe a sua generosidade. Deus abençoe a sua oferta. Para quem não sabe, eu adolescente, ali meus 14 anos, 15 anos, eu lia muitos livros do Padre Alberto. Então, eu lia muitos livros. Aliás, aconselho você. Padre Alberto, você tem quantos livros, Padre? 32. 32 livros. Então, eu me lembro, dos 32 eu devo ter lido uns 10 a 15, eu acho que eu li. Dos 32, 10 a 15 eu acho que eu li. Então, o padre que muito já evangelizou o nosso Brasil. Então, quero agradecer sua presença aqui, muito especial. Fale o que o senhor quiser. O senhor está com esse povo, uma audiência muito boa ainda. Bom, a primeira coisa eu gostaria de agradecer o convite, que para mim foi justamente um momento muito especial, porque eu amo Nossa Senhora. Nossa Senhora eu costumo dizer, a doce Virgem Maria, porque eu creio que ela é a mãe de Jesus e a minha mãe. Então este, sem dúvida alguma, foi um momento muito especial de oração com todo este povo maravilhoso que acompanhou desde as 4 horas da manhã com tanta fidelidade. A outra coisa eu estou há 40 anos nos meios de comunicação. 40 anos. 40 anos. Praticamente foi o primeiro programa católico na cidade de São Paulo. Nossa. E um programa que vem até hoje.
está, por exemplo, se você não conhece, na Rede Vida de televisão, de segunda a Que sexta-feira, horas que é, padre? 6h30 da manhã e 17h30, e aos domingos, 17 horas. E agora também a Rede Vida pediu para que toda segunda-feira, às 9 horas da manhã, eu celebre uma missa por cura e libertação transmitida diretamente do nosso santuário, Olha que notícia boa. em Itapecerica da Serra. Aliás, quem quer visitar o padre é em Itapecerica da Serra. No Largo da Matriz, no centro de Itapecerica da Serra. Vale a pena, vale a pena. Tá pertinho de nós aqui, indo por dentro aqui, uns 40 minutos chega. Por dentro. Exatamente. E também me acompanhe nas minhas redes sociais. Padre Alberto Gambarini, Instagram, Facebook e também no YouTube TV Encontro com Cristo. O senhor me deu algum livro. Cadê o livro? Aqui. Ah, tá aqui. Eu falei, dá ao vivo que é o povo Eu já não vê. vim fazer propaganda do livro, eu vim trazer para o senhor. O primeiro é esse daqui, que nasceu justamente no ano da Eucaristia, quando o Papa João Paulo II dizia que tinha um ponto escuro na vida católica, que é ter perdido o sentido da visita semanal ao Santíssimo Sacramento. Então, visitemos Jesus sacramentado, um ano com Jesus. Aqui eu explico o que é a visita, e aqui tem uma visita para cada semana do ano. Olha que legal. E eu, na nossa paróquia, estamos fazendo um trabalho para que toda sexta-feira da Quaresma seja reservado para fazer uma visita ao Santíssimo Sacramento. Então, se é um dia dedicado mais fortemente a Jesus, muita gente faz jejum também na sexta-feira e abstinência, então oferecer justamente este momento, não importa quanto, 5, 10, 15, 20, 1 hora, não importa. Jesus com certeza fica feliz com a nossa visita, né? Exatamente. E este livro? Este livro, O Caminho Seguro do Céu, é inspirado em São Luís Maria de Montfort, né? Aqui, o Caminho Seguro do Céu são os 33 dias de consagração a Jesus por Maria. Se você quer fazer esta consagração a Nossa Senhora, este livro vai te ajudar nestes 33 dias e com certeza você vai sentir o abraço de Nossa Senhora. Se a pessoa quer comprar, como é que compra, padre? É só entrar encontrocomcristo.com.br ou nas melhores livrarias católicas perto de você. Se não tiver nenhum livro meu, não é boa a livraria católica. Padre, foi uma alegria recebê-lo, viu? Muito obrigado, Frei Gilson. Obrigado. Gente, também foi uma alegria ter vocês aqui a semana inteira conosco. Deus te abençoe. Olha, para mim foi bom demais, bom demais, bom demais. Eu estou feliz demais de ter mais uma quaresma com vocês. Eu aqui hoje rezando, eu me lembrava dos inícios, onde eu achava que ia rezar sozinho e de repente Deus me dá essa multidão para rezar junto comigo. A alegria ter vocês, viu? Então, olha, amanhã é um dia de voltarmos. Muita gente aí faz tempo que não vai na missa, voltar à missa. Lembrando que você que faz muito tempo que não vai na missa, você pode sim ir para a missa. Então você que é católico, nossa, faz tanto tempo que eu não vou na missa. Então pesquise aí qual é a paróquia mais perto de você, qual é a sua paróquia. Vá lá, pesquise os horários, volte à sua missa. E talvez faz muito tempo que você não confessa, talvez você não vai poder comungar. Até te aconselho a não comungar, porque você ainda precisa fazer uma preparação maior, precisa se confessar talvez, precisa resolver tantas coisas, está tanto tempo que você estava afastado, mas nada impede de você ir para a Santa Missa. Então, seja bem-vindo, vá lá na sua paróquia, participe da Santa Missa, eu tenho certeza que Jesus ficará muito feliz com a sua visita. Deus te abençoe, fique com Deus, quem vai precisar ir embora, né? Os que vão ficar, até daqui a pouco.